Bohr foi retratado por César Lattes como provavelmente o último grande filósofo natural, pois Bohr foi um pensador com grande nível de profundidade e um cientista de primeira grandeza. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Valentim e eis minha dica desta semana para o canal Jornada nas Ciências. O livro é Física Atômica e Conhecimento Humano, ensaios de 1932 a 1957, do grande físico dinamarquês Niels Bohr. Bohr foi um dos pais da mecânica quântica, atuando em vários aspectos da teoria. E ele deu uma contribuição fundamental ao modelo atômico de 1913 e foi Prêmio Nobel de Física em 1922. O livro é uma série de coletâneas, de ensaios, de palestras feitas por Bohr entre os anos de 1932 e 1957. Bohr fala de diversos assuntos, né? Então ele fala, por exemplo, sobre luz e vida, ele fala sobre biologia e física atômica, ele fala de filosofia das ciências naturais e culturas humanas. Ele descreve detalhadamente o debate, um dos capítulos, o debate com Einstein, em diversos encontros, até o famoso encontro da Conferência de Solvay de 1933. E esse livro é uma leitura fundamental para quem quiser entender um pouco mais sobre o aspecto filosófico da física, né? Vamos lembrar que Bohr foi retratado por César Lattes como provavelmente o último grande filósofo natural, pois Bohr foi um pensador com grande nível de profundidade e um cientista de primeira grandeza. E o livro é muito, assim, é uma leitura bem difícil, né? Pois é uma tradução das conferências de Bohr. Ele demonstra um conhecimento profundo sobre ciência, sobre as implicações filosóficas, mas também o que é bem interessante do livro é que ele demonstra assim ser uma pessoa humilde e desprovida de preconceitos, né? De preconceitos no âmbito cultural, né? Ele fala, por exemplo, sobre as diversas culturas, ele fala sobre as linguagens, que ele acreditava, por exemplo, que o mundo seguiria um caminho melhor e que as culturas elas se complementavam, né? Segundo ele, né? Então é uma visão assim muito interessante sobre a ciência, né? Sobre a compreensão do mundo. E é muito legal, né? Porque, por exemplo, tem um outro capítulo que ele fala sobre unidade e conhecimento, que ele coloca exatamente essas questões, né? E aí tem um outro que ele fala dos átomos e o conhecimento humano. E aí ele finaliza numa conferência em homenagem ao fisiologista dinamarquês Steno, que ele fala sobre a ciência física e os problemas da vida, né? Então, em vários momentos ele coloca essa questão dos problemas da vida, né? Então, como por exemplo a física e a química, mesmo estando próximas da biologia, a biologia não é uma ciência passível de ser reduzida pela física e pela química, né? Então é muito bonito esses ensaios e assim eu recomendo, é uma leitura não muito fácil, por conta de ser uma tradução, como eu já disse anteriormente, mas é uma leitura assim muito interessante, é enriquecedora para o nosso conhecimento, né? Então, e sempre ter oportunidade de ler ensaios de Niels Bohr é muito interessante, de fato. E aí ele mostra, né, uma série de coisas, implicações sobre a mecânica quântica. Ele fala muito sobre a construção epistemológica, né, da mecânica quântica, por exemplo, a diferença fundamental para a mecânica clássica. Então ele discute isso bem exaustivamente nessas conferências. E é muito interessante porque Bohr ele foi um personagem assim único, né, na física do século XX, por conta dessa visão tão ampla e desse conhecimento tão profundo sobre ciência, sobre filosofia
e sobre outras áreas, né? Que mostram a visão que ele tem, uma visão de complementariedade, uma visão de unificação, né? De uma visão humanística muito bonita. De fato eu recomendo e é isso, tá bom? Então nos sigam, nos curtam nas redes sociais e venham conosco nessa jornada.